E como é que foi interpretar o seu maior ídolo, Faro? Olha, foi o maior desafio, como ator, assim, foi o maior desafio profissional da minha vida. Porque eu estava 14 anos sem atuar num filme de cinema, com toda a responsabilidade, porque por si só já é uma cilada, né? Porque você pega um comunicador, que as pessoas conhecem a voz, conhecem a maneira de falar, né? Para interpretar o maior de todos, que todo mundo conhece. Então, quer dizer, não é um ator que vai lá e vai fazer o Silvio Santos. É um comunicador vivendo um outro comunicador infinitamente maior. Então, quer dizer, o meu medo era assim, desde o primeiro segundo de filme, as pessoas não podem ver o Rodrigo Faro. Nossa, que difícil. Como é que você fez para pagar o Rodrigo Faro e se tornar o Silvio Santos? Então, a primeira coisa que eu fiz é fugir do caricato. Porque você começar a falar Maoi, como o Silvio Santos, isso é a primeira coisa que todo mundo faz quando imita ele. Porque é uma imitação, né? Todo mundo imita, Exato. né? Você imita o Silvio Santos, você imita o Silvio Santos. Se eu for aqui no estúdio, todo mundo imita o Silvio Santos, né? A minha grande preocupação era pegar a prosódia do Silvio falando quando ele não está no palco. Então, várias vezes eu até pedia permissão, assim, né, para os amigos dele. Falava, pô, será que o Silvio me recebe um dia, tal. E ele me recebeu algumas vezes no camarim dele. Legal. Bacana. E a gente batia papo como a gente está batendo papo aqui. E aí eu pegava uma coisa do Silvio falar, porque o Silvio ele tem uma maneira de falar que você não precisa falar. Você vai falando e ele tem uma pontuação diferente. Eu continuo falando com a minha voz, mas se eu começar a falar com a minha voz, com a pontuação que o Silvio dá, você começa a pegar algumas características do Silvio. Genial. Sem precisar fazer, oi, não precisa isso é no palco. Então eu comecei a ouvir e falar, olha como ele faz a pontuação. Então eu posso estar falando aqui, mas de repente eu começo a falar de outra maneira. Exato. Muito bom. E por aí você vai pegando, você vai fazendo e você vai ouvindo a maneira do Silvio falar. E assim você vai construindo aos poucos. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. Ai, que maravilhoso, olha lá. Não, e o interessante é Paro que de de Silvio. todas essas biografias, esses filmes que tem aí, sério, essa é a única que o Silvio autorizou. Eu pedi permissão, pedi a bênção dele, né? Eu fui lá pedir, falei, Silvio, eu queria muito te homenagear, porque eu acho que as pessoas, né, têm que ser homenageadas em vida. Eu também acho. Ele gostará muito de ver isso. Então, eu acho que assim, não adianta a pessoa morrer para você dizer que você ama a pessoa, fazer homenagem no Instagram, bater foto abraçado, para ganhar biscoito. As pessoas grandiosas, como Fausto Silva, né, como Silvio Santos, como o Gugu, eles precisam ser homenageados durante a vida. Claro, Né? claro. Então, assim, a gente tem que homenagear o Fausto, o Silvio, sempre. Sempre. Não depois que se vai. Então, eu fiz questão de pedir essa bênção para ele. Ele falou assim que ele só ia responder no palco. Aí eu falei, como assim, Silvio? Aí eu falei, não, você participa do jogo dos pontinhos e eu vou responder para você. Não, mas espera aí, Rô, vamos voltar um pouco. Onde foi esse encontro? Então, eu fui no camarim dele. Tá. Aí a gente ficou lá assistindo, é muito legal, né? O Silvio com o velho bife dele, né? O bife tradicional. Tava preparando o bifinho? Assistindo a Pantera Cor-de-Rosa. Depois eu vou até mostrar, eu tenho esse vídeo para vocês. E a gente conversando. E ele cozinhando. E aí depois ele parou, sentou comigo e falou assim, eu vou falar para você, mas no palco do Silvio Santos. Eu não vou falar aqui. Aí eu falei, tá bom. Aí fui participar do programa, até pedi permissão para a Record e tal. E a Record super gentilmente me liberou. E aí no palco ele falou, poxa, como é que ele falou? Ele falou, para mim é um ano novo de felicidade saber que vai ter um filme da minha vida e ainda mais que você vai fazer o Silvio. Aí, aí foi... Nossa, que presente. Aí derruba, né? Aí derruba. Nossa.